Você já parou para pensar que talvez o maior produto financeiro do mundo não seja o ouro, o petróleo ou a tecnologia, mas a própria dívida? O sistema em que vivemos parece ter sido cuidadosamente desenhado para que você deva, e continue devendo, para sempre. E se eu te dissesse que isso não começou agora, nem com os bancos modernos, mas há mais de 2000 anos, no coração de Roma? O império que inventou mais do que estradas e exércitos, inventou o lucro sobre a dívida. Hoje vamos explorar como a dívida se tornou o produto mais lucrativo da história, de Roma antiga até o Brasil de agora, e o que esse ciclo revela sobre quem realmente está no controle. No início da República Romana, por volta de 500 anos antes de Cristo, a economia era simples, baseada em terra, colheita e trocas diretas. Mas à medida que Roma crescia, surgiam as guerras, as conquistas, os impostos, e o sistema precisava de algo novo: crédito. Foi aí que nasceu o Nexum, o primeiro contrato formal de dívida da história ocidental. Se um cidadão precisava de dinheiro, podia pegar emprestado de um patrício, dando sua própria liberdade como garantia. Caso não pagasse, tornava-se escravo temporário do credor. Brutal, mas extremamente lucrativo. Os patrícios perceberam que o verdadeiro lucro não estava apenas nos juros, mas na própria existência da dívida. Cada novo devedor era uma forma de controle político e econômico. Roma se sustentou nessa lógica por séculos. A elite mantinha o povo endividado, garantindo duas coisas: mão de obra barata e obediência. Quando o povo se revoltava, o Senado perdoava parte das dívidas, mas logo criava novas guerras, novos empréstimos e novos devedores. O ciclo se repetia, sustentando a dependência. Com o tempo, o crédito deixou de ser um simples acordo entre pessoas e tornou-se instrumento de Estado. Os governadores das províncias cobravam impostos antecipados, financiados por banqueiros, os publicani. Esses banqueiros não apenas arrecadavam, mas também emprestavam ao próprio governo, cobrando juros em troca de estabilidade. Roma colapsou, mas o sistema sobreviveu. Ele se reinventou na Europa medieval, nos bancos de Florença, depois em Amsterdã e Londres. A lógica permaneceu. A dívida gera poder, e o poder gera mais dívida. No século XVII, a Inglaterra criou algo que mudaria tudo: o Banco da Inglaterra. Pela primeira vez, um estado inteiro se financiava emitindo dívida. O governo prometia pagar no futuro e comprava o presente com papel. O nascimento da dívida pública moderna. Desde então, ela cresceu tanto que se tornou o produto mais desejado do planeta. No século XIX, com a Revolução Industrial, o crédito virou combustível do progresso. Empresas, ferrovias, exércitos, tudo dependia de financiamento. Os bancos descobriram que não precisavam mais vender produtos reais, podiam vender promessas de pagamento. Essas promessas se transformaram em títulos de dívida, negociáveis, valorizáveis, multiplicáveis. Cada novo empréstimo criava outro. E quanto mais o mundo se endividava, mais o sistema financeiro enriquecia. Nos Estados Unidos, após a criação do Federal Reserve em 1913, a dívida tornou-se o coração da economia. Cada dólar emitido estava lastreado não em ouro, mas em dívida. Cada vez que um governo, empresa ou cidadão se endividava, alguém ganhava. Mas quem realmente lucrava? Quando o crescimento econômico não acompanha o crescimento da dívida, surgem as crises. Foi assim em 1929, em 1973, em 2008. Sempre o mesmo padrão. O sistema colapsa sob o próprio peso, mas quem se salva é sempre o credor, não o devedor. Durante a crise de 2008, milhões perderam casas, empregos e economias, enquanto os bancos e fundos que criaram o problema foram resgatados com dinheiro público. O mesmo princípio do antigo Senado romano. Quando o povo ameaça o sistema, o governo intervém para salvar o topo. O lucro está em manter a dívida viva, nunca em quitá-la. Hoje, o império mudou de nome, mas o mecanismo é o mesmo. O mundo inteiro está preso ao sistema da dívida pública. Segundo o Fundo Monetário Internacional,
A dívida global já ultrapassa 300 trilhões de dólares, mais de 3 vezes o PIB mundial. O Brasil é um exemplo perfeito desse modelo romano moderno. Nos últimos 30 anos, a dívida pública brasileira cresceu de forma exponencial. Em 1994, logo após o Plano Real, a dívida bruta era de cerca de 30% do PIB. Hoje, passa de 75%, somando mais de 8 trilhões de reais. E o mais curioso, grande parte dessa dívida não vem de investimentos produtivos, mas dos próprios juros. O governo emite títulos para pagar juros antigos. Endivida-se para manter a dívida. Quem compra esses títulos? Bancos, fundos de investimento, seguradoras, os novos patrícios do império financeiro. Enquanto isso, o cidadão comum paga a conta através de impostos, inflação e cortes de serviços. É o mesmo Nexum romano, agora digitalizado e travestido de modernidade. Você não entrega mais seu corpo como garantia, mas seu tempo, sua renda e seu futuro. E quando governos prometem controlar a dívida, esbarram em uma contradição. Como controlar algo que o próprio sistema precisa que cresça para sobreviver? O Brasil gasta mais de 40% do orçamento federal apenas com juros e amortizações, mais do que com educação, saúde e infraestrutura somadas. E mesmo assim, a dívida não diminui. Teto de gastos, privatizações, reformas, tudo isso é paliativo. O coração do problema permanece: o modelo de juros e rolagem infinita. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Roma caiu quando sua base produtiva não conseguiu mais sustentar os privilégios da elite financeira. As dívidas corroeram a confiança no sistema e o império se fragmentou. Séculos depois, o mesmo padrão se repete: dívida crescente, riqueza concentrada, colapso social. E a cada crise, um novo império financeiro emerge, mais sofisticado, mais digital, mais invisível. Hoje, o império não é mais um território, mas uma rede global de fluxos financeiros. Os antigos banqueiros romanos agora se chamam fundos soberanos, fundos de hedge ou bancos centrais. Mas a essência é a mesma. A dívida é o produto, e o povo é o colateral. A dívida não é um erro. É a engrenagem principal do sistema econômico moderno. Ela garante lucro constante e concentrado nas mãos de poucos. O ciclo romano nunca terminou. Mudaram as leis, as moedas e as fronteiras, mas a lógica do poder sobre o endividado continua. Enquanto a dívida for vista como inevitável, a liberdade será uma ilusão econômica. Todo o império da dívida termina da mesma forma. Não quando o dinheiro acaba, mas quando a confiança termina. E quando o povo entende que o sistema é um jogo viciado, o castelo de cartas desmorona. A pergunta é: estamos próximos desse ponto? Ou ainda acreditamos que a próxima reforma vai resolver algo estrutural? Se você chegou até aqui, é porque quer entender, não apenas aceitar. Então compartilhe esse vídeo, porque o conhecimento é o primeiro passo para sair da prisão invisível da dívida. Questione, leia, aprenda como o dinheiro realmente funciona. Porque enquanto você acha que está pagando uma dívida, talvez seja você quem está sendo vendido como o produto. A história se repete. Desde Roma, o poder sempre encontrou uma forma de transformar dívida em lucro. O sistema foi criado para que poucos controlem muitos, não com correntes de ferro, mas com juros, boletos e promessas de pagamento. O império da dívida não precisa de soldados. Ele domina corações e mentes através do medo de dever. E enquanto acreditarmos que devemos ao sistema, continuaremos sendo o produto que ele vende. Mas entender isso é o primeiro passo. Saber como o jogo funciona é o começo da libertação. Quanto mais pessoas compreenderem, mais difícil será manter o povo aprisionado por números em uma tela. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar desmontando as engrenagens que movem o sistema, aquelas que ninguém quer que você entenda. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios, porque o que vem a seguir vai te mostrar como o dinheiro, o poder e a dívida
estão mais conectados do que você imagina. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para isso. E lembre-se, o conhecimento é a única dívida que te torna mais livre quanto mais você acumula.